Sejam bem-vindos ao Byte Coffee Rádio, o seu refúgio para a liberdade. Aqui a gente fala de filosofia, economia, tecnologia e desenvolvimento pessoal. Pegue seu café e vamos nessa! Episódio 3. Robert Kiyosaki, a bolha do século está estourando. Então galera, beleza? Estamos aqui já para um terceiro episódio aqui do canal. E, bem, hoje vamos falar dos alertas que o Robert Kiyosaki tem postado no X, no antigo Twitter. E ele tem postado com bastante frequência sobre esse mesmo assunto, então vamos lá. Robert Kiyosaki, né, o autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, e ele previu um dos maiores colapsos econômicos da história, algo possivelmente pior que o crash de 1929. Mas enquanto a maioria das pessoas entram em pânico, Kiyosaki enxerga uma grande oportunidade. Nesse vídeo hoje, baseado em previsões e em uma análise mais ampla da economia global, vamos entender por que essa crise está acontecendo, como se proteger e quem sabe até como prosperar em meio ao caos. Prepare-se porque o sistema financeiro global está enfrentando uma de suas maiores provas de fogo, a Everything Bubble, ou a bolha de tudo. Está prestes a estourar, é isso mesmo. Se você ainda não percebeu, os motores da economia mundial estão tossindo e engasgando. Bancos centrais, governos e investidores institucionais tentam esconder os sinais, mas a verdade é que o sistema monetário moderno está à beira de um colapso. Mas antes de sair correndo para o abrigo antinuclear, vamos respirar fundo, tomar um café e entender como essa crise foi criada, quais são seus riscos reais e como você pode usar esse momento de instabilidade a seu favor. Como diria Robert Kiyosaki, abre aspas, esse pode ser o maior crash da história e a melhor oportunidade da sua vida, fecha aspas. Então, bem-vindo, aqui ao nosso vídeo de hoje vai ser um guia de sobrevivência financeira para nosso atual apocalipse econômico. A bolha de tudo, ou a Everything Bubble. O estouro é iminente. Se você sente que os preços de imóveis, ações e até mesmo do nosso tão amado café na padaria está absurdamente caro, saiba que não está sozinho. O mundo está vivendo uma inflação de ativos sem precedentes, onde praticamente tudo parece estar sobrevalorizado. Mas como chegamos a esse ponto? A resposta pode ser resumida em uma expressão política monetária irresponsável. A raiz do problema, impressão de dinheiro e a ilusão de crescimento. Desde a crise financeira de 2008, os bancos centrais de diversos países adotaram uma estratégia chamada Quantitative Easing, famosa QE, ou afrouxamento quantitativo. Essa política consiste basicamente em imprimir dinheiro sem lastro e injetá-lo na economia por meio de compra de ativos, como títulos de governo e até mesmo ações. O objetivo inicial da QE era estimular a economia, fornecendo liquidez aos mercados financeiros para evitar um colapso generalizado. No entanto, essa prática rapidamente se transformou em um ciclo vicioso e o dinheiro barato passou a inflar artificialmente o valor dos ativos, criando um ambiente onde os preços subiam não porque havia mais produtividade ou inovação, mas porque havia mais dinheiro em circulação, dinheiro sem lastro, dinheiro fiduciário. O efeito colateral dessa enxurrada de liquidez foi a criação de uma bolha gigantesca, onde praticamente todos os setores da economia passaram a depender do crédito fácil para sustentar o crescimento. A dependência do crédito e o ciclo vicioso da bolha. Governos, empresas e consumidores se acostumaram a operar com taxas de juros artificialmente baixas, e isso incentivou um comportamento extremamente arriscado. Imóveis dispararam de preço porque as taxas de juros baixas facilitaram o financiamento. Isso levou investidores a comprar propriedades em massa, inflando os preços para patamares insustentáveis. O mercado de ações subiu descontroladamente, pois os investidores passaram a especular mais, confiando que os bancos centrais continuariam injetando dinheiro no nosso sistema.
No nosso sistema não, né? No sistema governamental. Empresas se endividaram como nunca, aproveitando o crédito barato para recomprar suas próprias ações e inflar seus valores de mercado sem necessariamente melhorar sua produtividade. O problema? Nada disso foi impulsionado por crescimento econômico real, mas sim por uma distorção causada pela abundância de dinheiro barato. O risco, o estouro da bolha está cada vez mais próximo. Agora os ventos mudaram, com a inflação fora de controle e os preços dos bens de consumo subindo em ritmo alarmante, os bancos centrais se viram obrigados a elevar a taxa de juros para conter o caos monetário que eles mesmos criaram. O que isso significa? O dinheiro barato está desaparecendo. Empresas altamente endividadas terão dificuldades para pagar suas dívidas. Investidores perceberão que os preços dos ativos estão inflados além do razoável. O mercado imobiliário, que cresceu de forma desordenada, pode entrar em colapso com o aumento dos custos dos financiamentos. Os primeiros sinais já começaram a aparecer. Grandes corporações estão demitindo funcionários em massas, bancos começam a sofrer com inadimplência e mercados altamente especulativos como criptomoedas e ações de tecnologias já passaram por fortes correções. Estamos sentados em uma bomba relógio. Lá ele. A chamada bolha de tudo não é só mais uma teoria conspiratória, mas sim um fenômeno econômico que pode ser observado em diversos indicadores. Os últimos anos foram marcados por um crescimento impulsionado por políticas monetárias artificiais e um excesso de crédito. Agora que essa fonte está secando, a economia global se encontra à beira de um colapso. O grande questionamento não é se a bolha vai estourar, mas sim quando e qual a intensidade. Você está preparado para o impacto? Crises criada pelo Estado. A história se repete. Se você acha que essa crise será inédita, é porque não conhece a história. Vamos relembrar alguns colapsos econômicos causados por decisões governamentais erradas. 1929, a Grande Depressão. O mercado de ações despencou após anos de crescimento artificial impulsionado por crédito fácil. O governo interveio com mais regulações e impostos, tornando a recuperação ainda mais dolorosa. 1971, o fim do padrão ouro. Richard Nixon desligou o dólar do ouro, tornando uma moeda fiduciária sem lastro. Isso abriu caminho para décadas de inflação e endividamento crescente. 2008, a crise do subprime. Os bancos incentivados pelo governo ofereceram empréstimos imobiliários irresponsáveis. Quando a bolha estourou, governos usaram o dinheiro público para salvar os bancos, enquanto milhões de cidadãos comuns perderam suas casas e empregos. Agora estamos vendo como um novo capítulo dessa história. E a pergunta é: você está preparado? A ilusão do crescimento. A verdade sobre a economia atual. Os governos adoram exaltar números de crescimento do Produto Interno Bruto, do PIB, como um sinal de progresso econômico. Mas será que esses dados refletem de fato uma melhoria real na vida das pessoas? A realidade é que a economia global está cada vez mais dependente das políticas artificiais para sustentar um crescimento que na prática beneficia poucos e sobrecarrega muitos. O crescimento, entre aspas, frequentemente citado pelos políticos e economistas tradicionais, não passa de um jogo de ilusão monetário, mascarado por impressões desenfreadas de dinheiro, a manipulação de taxas de juros e também do endividamento crescente. Os sinais desse colapso iminente estão por toda parte. Dívida global ultrapassando 300 trilhões de dólares. Os governos ao redor do mundo se tornaram reféns das suas próprias políticas expansionistas, para sustentar economias fragilizadas e evitar colapsos imediatos. Os bancos centrais imprimiram trilhões de dólares em moedas fiduciárias sem nenhuma contrapartida produtiva real. Esse aumento descontrolado da dívida cria um efeito dominó. Países gastam mais do que arrecadam,
recorrem a novos empréstimos para cobrir dívidas antigas e no final recorrem à inflação como uma forma de corroer suas obrigações financeiras. Mas essas estratégias têm um preço, e quem paga essa conta são os cidadãos comuns, nós, os contribuintes. Inflação correndo solta e o poder da compra desaparecendo. Poder de compra desaparecendo. Os efeitos da inflação são inegáveis. Os preços de bens essenciais disparam, enquanto os salários permanecem estagnados ou crescem a um ritmo muito menor. O que antes era acessível para a classe média agora se torna um luxo. Alimentos, combustíveis, moradia, energia, tudo está mais caro, mas a maior ilusão está nos índices oficiais de inflação divulgados pelos governos. Enquanto as taxas reportadas giram em torno de 5 a 10% ao ano, a inflação real pode ser significativamente maior, especialmente em itens fundamentais do dia a dia. O resultado? O trabalhador vê o seu dinheiro derreter mês após mês, perdendo o poder de compra sem perspectiva de recuperação. Bancos à beira do colapso, o sistema financeiro cada vez mais frágil. Nos últimos anos vimos uma onda de falências bancárias que deixou claro como o sistema financeiro global está operando no limite. O colapso do Silicon Valley Bank em 2023, seguido pela crise do Credit Suisse, revelou que muitas instituições estão extremamente alavancadas, operando com ativos tóxicos e dependentes de socorros governamentais, para evitar o seu colapso total. Esses eventos não são casos isolados, são sintomas de um sistema financeiro que está sustentado por promessas vazias e políticas de resgate que beneficiam as elites financeiras, enquanto o cidadão comum fica exposto a um risco crescente. A economia está em queda livre, mas poucos estão percebendo. A narrativa do crescimento econômico é cada vez mais sustentada por manipulações estatísticas e políticas monetárias irresponsáveis. Dívidas impagáveis, inflação descontrolada e um sistema financeiro à beira do colapso são sinais de que estamos vivendo em uma bolha prestes a estourar. Vamos agora para oportunidades no meio do caos. Para quem achava que ia ser só coisa ruim, vamos trazer alguma informação para a gente se prevenir também, né? O que fazer agora então? Se você está esperando que governos resolvam essa crise, pode esquecer. Eles são parte do problema, não da solução. O segredo é assumir o controle do seu dinheiro e buscar ativos reais. Mas como isso? Então, evite deixar o seu patrimônio no banco. Governos podem congelar contas e confiscar valores em crises extremas. Diversifique sua renda. Não dependa apenas de um emprego tradicional. Considere investir em ativos que gerem renda passiva. Compre ativos produtivos, empresas bem geridas, imóveis estratégicos e ativos descentralizados, como o Bitcoin, podem ser refúgios financeiros. Bitcoin, ouro e prata, a defesa contra a crise. Diante desse cenário caótico, onde guardar sua riqueza? Robert Kiyosaki recomenda 3 ativos principais. Ouro e prata mantêm o valor a milhares de anos e protegem contra a desvalorização do dinheiro. Imóveis estratégicos. Comprar na baixa pode ser um excelente negócio para longo prazo. E também temos o Bitcoin, o único ativo digital verdadeiramente descentralizado fora do controle governamental. Mas por que o Bitcoin tem tanto potencial? Bitcoin, vamos falar um pouco mais dele. O dinheiro que o governo não pode confiscar. Se você acha que ouro e imóveis são seguros, precisa considerar um detalhe importante. Governos podem confiscar qualquer ativo físico. Vamos para alguns exemplos históricos. 1933. Os Estados Unidos, no governo Roosevelt, proibiu o posse de ouro e forçou os cidadãos a entregarem suas barras ao Tesouro Nacional. Também temos o exemplo da Argentina em 2001.
o governo congelou contas bancárias, impedindo que pessoas acessassem seus próprios fundos. Temos também a Venezuela e o Zimbábue. A hiperinflação destruiu economias inteiras, tornando o dinheiro local inútil. Agora adivinhe o que o governo não pode confiscar. Exatamente, o Bitcoin. Se você armazena suas moedas de forma segura, com autocustódia, ninguém pode tirá-las de você. É o único ativo que oferece verdadeira soberania financeira. Robert Kiyosaki e o Bitcoin. Uma aposta de longo prazo. Robert Kiyosaki não começou a falar de Bitcoin ontem. Na verdade, ele já vem defendendo o ativo há anos como uma das principais alternativas para escapar do colapso do sistema financeiro tradicional. Desde a crise de 2008, Kiyosaki vem alertando que o modelo econômico baseado em dinheiro fiduciário, aquele emitido pelos governos sem qualquer lastro real, está fadado ao fracasso. Ele sempre defendeu a importância de possuir ativos tangíveis, como ouro e prata, mas nos últimos anos tornou-se um dos maiores entusiastas do Bitcoin. Mas por que o Kiyosaki gosta tanto de Bitcoin, além desses fatores que eu já citei? Independência do sistema bancário. Ao contrário do dinheiro tradicional, o que pode ser confiscado ou desvalorizado por governos e bancos centrais, o Bitcoin é descentralizado e não pode ser controlado por nenhuma entidade. Escassez e proteção contra a inflação. Com um limite fixo de 21 milhões de moedas, o Bitcoin não pode ser inflacionado como o dólar ou o real, tornando-se um, entre aspas, ouro digital. A ameaça ao poder dos bancos centrais. Kiyosaki acredita que o Bitcoin pode ser um dos maiores desafios ao monopólio financeiro dos bancos centrais, especialmente com o avanço das moedas digitais de bancos centrais, como os CBDCs, e podem significar o fim da privacidade financeira. Temos o exemplo do Drex também, uma ideia que pode surgir aí nos próximos anos, ou já está surgindo no caso. Temos a fuga da capital das moedas tradicionais. Kiyosaki prevê à medida que mais pessoas perceberem a fragilidade do sistema monetário atual. Desculpa, agora eu buguei. Ele prevê que à medida que mais pessoas perceberem a fragilidade do sistema monetário atual, irão migrar para ativos como ouro, prata e Bitcoin, impulsionando ainda mais seu valor. Kiyosaki já chegou a prever que o Bitcoin pode atingir seus $500 mil até 2025, especialmente se uma grande crise financeira se desenrolar. Para ele, não se trata apenas de um investimento, mas sim de uma ferramenta para proteger a liberdade financeira. Se a história seguir o caminho que ele prevê, pode ser que um dos poucos ativos que sobreviverão ao colapso do sistema financeiro tradicional seja justamente aqueles que muitos ainda ignoram, como o Bitcoin. E você, está pronto para essa nova realidade ou ainda confia que o governo salvará a nossa economia? O momento de agir é agora. O colapso financeiro está chegando, mas como Kiyosaki diz, crises também criam oportunidades. Você pode ser uma das pessoas que vão perder tudo, mas também pode ser daquelas que vão se preparar e vão prosperar em meio à crise. Na real, eu vi esse post no X quando eu estava em processo de criação do canal, mas achei bem interessante falar sobre o ponto de vista do Robert Kiyosaki. Inclusive, agora, dia 23 de março de 2025, ele acaba de fazer um novo post no X, abordando um conceito que ele chama de FOMO, o Fear of Making Mistakes, medo de cometer erros. Segundo ele, esse é o principal motivo pelo qual os pobres continuam pobres. Kiyosaki argumenta que o Bitcoin representa uma das maiores oportunidades de criação de riqueza da história, mas aqueles que têm medo de errar vão hesitar até que o ativo já tenha valorizado significativamente. Ele prevê que muitos vão esperar até que o Bitcoin ultrapasse os $200 mil ainda este ano. Nesse ponto dirão que já está muito caro, entre aspas. Ele sugere que as pessoas busquem conhecimento tanto dos entusiastas quanto dos críticos do Bitcoin para tomar decisões mais informadas. Entre os nomes que ele recomenda seguir estão Michael Saylor, Samson Mow, Max Keiser, Donald Trump, entre alguns outros.
Além disso, Kiyosaki critica sempre o sistema educacional tradicional, por ensinar que cometer erros é algo ruim. Ele compara esse medo ao aprendizado de um bebê que precisa cair várias vezes antes de aprender a andar. Para ele, a verdadeira educação financeira não está nas escolas ou em Wall Street, mas sim disponível gratuitamente na internet, especialmente no YouTube. Essa visão reforça um ponto importante: aqueles que têm medo de errar acabam perdendo as maiores oportunidades da vida. No mundo dos investimentos, essa hesitação pode ser o maior obstáculo entre alguém e a construção de riqueza de longo prazo. Mas é isso, rapaziada. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Manda esse vídeo para todos que querem se preparar para esse grande desafio que a gente vai passar aí nos próximos anos. Pelo menos segundo Kiyosaki. Agora, se ele fumou uma jamba e está viajando na maionese, só o tempo nos dirá. Se você realmente gostou do conteúdo ou esqueceu o vídeo rodando enquanto fazia alguma outra coisa, de qualquer forma, muito obrigado. Se gostou, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, comenta algo aí só para eu saber que você existe e até o próximo vídeo.